Muita gente sabe exatamente onde quer chegar dentro do negócio ou de um projeto, mas trava na hora de executar. Você até pode saber o que precisa ser feito, mas as prioridades se misturam e nada sai do papel. Quando percebe, o dia terminou, você resolveu urgências e aquilo que realmente faria a empresa crescer ficou para depois. Só que o problema nem sempre está na falta de esforço. Muitas vezes ele aparece justamente no excesso de tarefas mal organizadas, metas genéricas e decisões tomadas no improviso. E é nesse momento que o plano de ação se torna uma ferramenta extremamente prática. Ela serve para organizar a execução, pegar um objetivo que parece grande demais e o transforma em etapas claras, com responsáveis, prazos realistas e custos definidos. De forma muito prática, plano de ação é um documento ou até uma planilha simples que mostra o que precisa ser feito, por quem, quando e como para alcançar um objetivo específico da empresa ou até da sua vida pessoal. Se a meta da empresa é reduzir custos, melhorar processos internos, aumentar vendas, lançar um serviço ou resolver um problema operacional, por exemplo, é o plano de ação que organiza esse caminho. E existe uma metodologia bastante conhecida que ajuda exatamente nisso, o 5W2H. Este modelo segue 7 perguntas simples que organizam todo o processo e a estrutura de um plano de ação que realmente vai funcionar, e é justamente isso que vou mostrar agora. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então, vamos para os 7 passos práticos do 5W2H. Os 5 Ws. What? O que será feito? Aqui você define exatamente qual ação será executada. Quanto mais específico ou específica for, melhor. Por exemplo, melhorar vendas é genérico, mas criar campanha promocional para produtos com baixo giro é muito mais claro. Why? Por que será feito? Toda ação precisa ter um motivo real. E esse pilar ajuda a evitar tarefas desnecessárias e garante que todas as pessoas envolvidas entendam de verdade o propósito da execução e que fazer isso realmente fará a diferença. Where? Onde será feito? Onde esse plano será executado? Em que ambiente? Nem sempre falamos do local físico, pode ser uma loja, um setor específico, uma plataforma digital, redes sociais ou qualquer ambiente onde a ação será realizada. When? Quando será feito? Prazo essencial. Tarefa sem prazo normalmente vira tarefa esquecida. E aqui é muito importante trabalhar com prazos realistas, que realmente sejam possíveis de serem cumpridos. E este é um ponto que muitos erram, colocando prazos impossíveis de serem atendidos, causando frustração e perda de tempo também. Who? Quem será responsável? Aqui é preciso definir as pessoas responsáveis pela execução de cada atividade ou tarefa. Nesse momento, seja bastante específico ou específica. Quando todos são responsáveis, normalmente, ninguém é na hora de colocar em prática. E agora, os 2 Hs, que são How? Como será feito? Aqui entra o detalhamento operacional. Quais etapas serão executadas? Quais ferramentas serão usadas? Como isso acontecerá na prática? How much? Quanto custará? Toda ação gera custo, seja financeiro, operacional ou em horas de trabalho, por exemplo. Logo, antecipar isso evita surpresas e você consegue se planejar de forma muito mais embasada desde o início. Para tentar deixar o 5W2H ainda mais prático, vamos para um exemplo fictício. Nesse exemplo, imagine uma pequena empresa que vende marmitas saudáveis por delivery e percebeu uma queda de pedidos durante a semana. O negócio vende bem aos finais de semana, mas entre segunda e quinta-feira, o volume de pedidos caiu bastante. Só que em vez de tomar decisões no impulso, como baixar preços ou investir dinheiro em anúncios sem planejamento, a pessoa responsável pelo negócio decide montar um plano de ação para resolver esse problema. O objetivo é claro: aumentar em 20% os pedidos durante os dias úteis nos próximos 60 dias. A partir disso, o preenchimento do 5W2H poderia ficar assim. What? O que será feito? Criar uma campanha promocional com planos semanais de marmitas para clientes que compram durante os dias úteis. Why? Por que será feito? A empresa identificou queda nas vendas entre segunda e quinta-feira e precisa aumentar o volume dos pedidos nesses dias. Where? Onde será feito? A divulgação será feita no Instagram, WhatsApp Business e aplicativos de delivery. When? Quando será feito? A campanha será lançada em 15 dias e ficará ativa por 2 meses. Who? Quem será responsável? O proprietário ou proprietária ficará responsável pela divulgação. Já a pessoa responsável pela cozinha cuidará da produção, como a compra de insumos e um preparo de marmitas, enquanto a pessoa que recebe os pedidos será responsável pela logística. How? Como será feito?
Serão criados combos semanais com desconto progressivo, campanhas nas redes sociais e mensagens para clientes antigos para incentivar uma nova compra, e as entregas poderão ser programadas e agendadas para facilitar a vida dos clientes. How much? Quanto custará? R$ 500 para divulgação local, R$ 300 para embalagens promocionais e R$ 150 para criação de materiais de divulgação. Enfim, esse foi um exemplo bem básico para ilustrar como funciona o 5W2H, mas viu como ele é bem simples, mas consegue organizar os processos de forma clara e realista? Além disso, reparou como o plano deixa de ser algo genérico como preciso vender mais e vira algo muito mais claro? Existe um problema identificado, uma meta definida, responsáveis estabelecidos, prazo e orçamento. E esse é justamente o maior valor do plano de ação, tirar a empresa do campo das ideias vagas e colocar a operação em movimento com clareza. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Mas, percebeu que neste exemplo, alguns pontos fundamentais foram considerados durante o planejamento para que o 5W2H consiga funcionar e ajudar de verdade? Um problema real foi identificado antes de sair executando. Muita gente monta um plano de ação cedo demais, percebe uma queda nas vendas e decide investir mais em anúncios, ou nota reclamações de clientes e troca imediatamente a equipe de atendimento, ou simplesmente vê o caixa apertado e corta custos sem analisar onde realmente está o problema. O impulso de agir rápido pode até parecer produtividade, mas muitas vezes só acelera decisões erradas. Dessa forma, antes de montar qualquer plano, o primeiro passo é entender com clareza qual problema precisa ser resolvido e se ele realmente é uma prioridade. Sem diagnósticos, qualquer ação vira tentativa, porque tentativa custa dinheiro e tempo. 2. Mapa de empatia quando o problema é envolver clientes. Se o plano de ação estiver ligado a vendas, retenção, atendimento ou posicionamento de mercado, entender o comportamento dos clientes pode evitar decisões superficiais, e é aqui que o mapa de empatia entra. Essa ferramenta ajuda a identificar o que os consumidores pensam, sentem, enxergam o mercado, escutam de outras pessoas e quais dores enfrentam no dia a dia. No caso da empresa de marmitas saudáveis, o ou a empreendedor ou empreendedora percebeu queda nas vendas durante a semana e pensou em criar descontos. Mas, antes disso, decidiu entender melhor o comportamento dos clientes. Ao analisar feedbacks e conversar com os consumidores, percebeu que o problema não era preço. Muitos clientes queriam se alimentar melhor, mas não tinham tempo para cozinhar durante a rotina de trabalho. Assim, a dor principal era a falta de praticidade. Com essa informação, o plano de ação mudou. Em vez de reduzir preços, a empresa criou planos semanais com entrega programada. Ou seja, quando você entende a dor real do cliente, evita decisões no impulso e criações muito mais eficientes. 3. Defina um objetivo claro. Depois de entender o problema, o próximo passo é definir exatamente o que precisa ser alcançado e se é algo realmente que fará a diferença. No nosso exemplo, em vez de criar objetivos vagos como quero vender mais, o negócio definiu algo mais claro: aumentar em 20% os pedidos recorrentes durante os próximos 2 meses. Agora existe uma meta real, com prazo definido e um resultado que pode ser medido. 4. Organização das ações necessárias. Agora o objetivo precisa sair do campo estratégico e entrar no operacional, mas de forma planejada e muito bem organizada. No caso da empresa de marmitas, algumas ações surgiram naturalmente. Criar planos semanais, melhorar a comunicação nas redes sociais, entrar em contato com clientes antigos e testar novos formatos de entrega. Perceba que o objetivo continua o mesmo, mas agora ele começa a ganhar tarefas práticas. 5. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é um erro clássico. Muitas pequenas empresas criam planos enormes e tentam executar tudo simultaneamente. Como resultado, sobrecarga, atrasos e frustração. Execução exige prioridade. Dessa forma, comece pelo que gera maior impacto e resolva uma etapa por vez. No nosso exemplo, o negócio decidiu começar apenas pelos planos semanais e pela comunicação com antigos clientes. Menos frentes abertas significa mais chances de execução real. 6. Monitorar resultados e ajustar rapidamente. Plano de ação não é documento engessado. Se os resultados não aparecerem, ajustes precisam acontecer. No exemplo das marmitas, caso os clientes sentissem falta de opções vegetarianas no cardápio, uma marmita poderia ser criada para atender essa demanda. É assim que um plano de ação funciona na prática. Ele organiza o começo, mas também permite correções no caminho. E no exemplo da empresa de marmitas, o problema estava na recorrência de clientes. Mas, e no seu negócio? Qual o problema mais trava seu crescimento hoje? Me conta nos comentários, porque dependendo das respostas, posso trazer novos exemplos práticos de planos de ação diferentes tipos de empresas, combinado?
Muita gente acredita que planejar demais é sinal de profissionalismo. Nem sempre. Existe empresa com planilhas impecáveis e execução péssima. E existe um negócio pequeno, simples e extremamente organizado na prática. Logo, tenha em mente que um plano de ação serve para gerar movimento real. Se ele virar apenas um documento bonito salvo no computador, ele perdeu completamente a sua função. No fim das contas, crescer exige estratégia, mas principalmente execução bem organizada. E se o seu negócio parece estar sempre ocupado ou ocupada, mas sem crescer de verdade, o problema pode não estar na falta de esforço, e sim em erros de gestão que travam a evolução da empresa. Inclusive, já falei sobre isso com mais profundidade neste vídeo aqui, em que mostro os principais motivos que impedem pequenos negócios de sair do lugar e o que fazer para mudar este cenário. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!